Se lascaram. Bandidos são presos após assaltar ônibus no Espírito Santo. Medo no Rio. Ônibus apedrejados. Motorista da Águia Branca passa mal e atropela pedestre. Discussão entre motorista e passageiro termina com todo mundo na pista. Gardênia, uma bomba ambulante. Olá, boa noite. Começa agora o Expresso Alerta, segunda edição. Um jornal vibrante que mostra o mundo rodoviário como ele é. Um acidente entre um trólebus, um caminhão e uma moto na Avenida Regente Feijó, em São Paulo, deixou 2 pessoas feridas. Todos foram socorridos pelos bombeiros e levados para o pronto-socorro do Tatuapé. Na Vila Mariana, um ônibus de fretamento bateu contra um poste. Felizmente, ninguém ficou ferido. Mesmo sem ninguém ter se machucado, choca o fato de o poste ter praticamente sido arrancado do solo. 3 bandidos foram presos pela Polícia Militar depois de assaltar um ônibus do Sistema Transcol em Vila Velha, no Espírito Santo. Os bandidos estavam armados com uma faca e exigiram os telefones dos usuários. O coletivo rodava pela linha 541, Terminal Carapina, Terminal Vila Velha. No Rio, 2 ônibus da Aviação Redentor foram apedrejados quando passavam pela linha amarela. A falta de segurança impressiona na região e deixa passageiros da linha 613 Del Castilho em pânico. Em um dos casos, o para-brisa foi atingido e um passageiro ficou ferido, com estilhaços dos vidros. Os bombeiros e a polícia foram acionados. Na favela da Tijuquinha, uma manifestação por conta da morte de um jovem acabou com 2 ônibus vandalizados. O jovem teria sido executado devido à disputa de território entre bandidos de facções diferentes da região. A identidade do jovem não foi revelada. Siglas do Comando Vermelho foram pichadas no ônibus. Motoristas de ônibus que passam pela região relatam o medo de passar pela favela da Tijuquinha. A polícia tenta, mas não consegue combater a guerra do tráfico. Um motorista que conduzia um ônibus da Aviação Águia Branca passou mal, jogou o veículo na calçada e atropelou um pedestre no Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na rua 1º de Março, em frente ao terminal Menezes Cortez. De acordo com a corporação, além de atropelar a vítima, o ônibus bateu em um poste durante o episódio. 2 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Souza Aguiar. A primeira vítima, identificada como Natália Souza, de 28 anos, está em estado grave. O outro ferido, identificado como Fábio Ribeiro, de 54 anos, sofreu apenas ferimentos leves. Pessoas que passavam pela região socorreram as vítimas e o motorista do ônibus. O condutor foi retirado do veículo e estava convulsionando. Já a vítima atropelada estava no chão, ao lado de manchas de sangue. Por meio de nota, a Águia Branca diz que presta apoio à família do pedestre e também do motorista, e que colabora com as autoridades na apuração do caso. Em Niterói, um ônibus da Fagundes bateu contra uma moto e deixou uma pessoa ferida. O caso ocorreu na Avenida São Boaventura. Gardênia, uma bomba ambulante. Um ônibus da empresa foi visto com uma intensa fumaça saindo das rodas traseiras, em Carmo do Cachoeira, Minas Gerais. Passageiros e moradores ficaram assustados com a cena. Apesar desse caos, ninguém ficou ferido e, aparentemente, o problema foi resolvido. Lembrando que esse não é o primeiro e nem vai ser o último caso de problemas mecânicos com ônibus da Gardênia, empresa esta que está à beira da falência. Nas próximas semanas, o Próxima Parada Repórter volta à nossa programação, falando sobre a aviação Gardênia. Um ônibus urbano da aviação Itamaraju ficou destruído pelo fogo em Itamaraju, na Bahia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Moradores relatam o péssimo estado de conservação da frota da empresa. A polícia investiga o caso. Um bandido de 28 anos foi morto após assaltar um ônibus da Borborema Imperial da linha 341, Curado 1, Conde da Boa Vista, no Recife. O bandido teria sido morto por um dos passageiros que estava portando uma arma de fogo. Ele atirou e o bandido morreu na hora. O homem que atirou fugiu do local. Seguimos no Recife.
A polícia prendeu os envolvidos pelo ataque ao ônibus do time do Fortaleza, que aconteceu há mais de 15 dias. Em tese, seriam torcedores do esporte. 7 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão foram realizados. No Tocantins, após uma intensa troca de farpas, o motorista de um ônibus do transporte coletivo de Palmas simplesmente abandonou o coletivo no meio da pista. O caso aconteceu na Avenida Taquaral. No momento, não há maiores informações deste caso. Em Belém, uma intensa fumaça saindo de um ônibus urbano da cidade na Avenida Júlio César chamou a atenção de quem passava pela região. O coletivo seguia sem passageiros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo os bombeiros, nenhum foco de incêndio foi encontrado, somente a fumaça. Essa fumaça se deu por conta de um problema mecânico, resultando na queima de óleo. O coletivo vai passar agora por manutenção. E no Rio Grande do Sul, um ônibus urbano que opera linhas na comunidade Faxinal da Guardinha ficou atolado na zona rural de Cachoeira do Sul. O coletivo ficou nessa situação após fortes chuvas atingirem a região. Há o temor do transporte na região ser suspenso devido às péssimas condições das estradas. Termina aqui mais uma edição do Expresso Alerta, um jornal vibrante, uma arma do povo. Assista logo mais ao Jornal do Ônibus. Boa noite.